Você vai ter que entrar novamente. Alisson, está me escutando? Bem, vamos lá, pessoal. Quem entrou agora, dê um ok, por favor. Não esquece, entrou, tem que dar um ok para mim, tá? Nós vamos iniciar a nossa aula. Eu já compartilhei a tela com vocês. Na aula passada, nós estamos em conjuntos. Na aula passada, o que nós fizemos aqui de conjuntos? Nós falamos de pertence e não pertence. Vou colocar uma tela branca aqui, somente para poder relembrar a aula passada, tá? Deixa eu só colocar mais uma tela aqui para relembrar para vocês a aula passada. Deixa eu ver se é o Alisson. Só um minuto. Ô, Luan, vou permitir mais uma vez, porque eu estou iniciando, estou vigiando se tem algum problema com o Alisson. Então, vamos lá. Isso, o Alisson permite sim, porque houve um problema com ele. Alisson, quem chegou agora, coloque um ok para mim, por favor, que chegou, tá? O Alisson tinha dado um problema com a tela dele aqui. Pessoal, vamos iniciar, então. Olha bem, eu vou colocar uma camada nova aqui, somente para poder explicar alguma coisa da aula passada. Só um minutinho, por favor. Deixa eu fechar as outras aqui. Essa daqui vai fechar, essa daqui vai ficar aberta. Pronto. Na aula passada, o que eu falei com vocês? Eu estava falando, só recordando a aula passada. Eu falei o uso de pertence ou não pertence. Só recordar, tá? Nós temos um conjunto A. Vamos ver. Conjunto A. Deixa eu fechar essas outras telas aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu fechar todas as minhas telas aqui, para ver se não vai ter problema. Vou abrir a tela 1. Só a tela 1. Qual tela que está aberta aqui? Um minuto só. Fechei a 1. Somente recordar a aula passada. Pessoal, na aula passada eu estava falando de pertence ou não pertence. Vou dar um exemplo para você aqui, para a gente recordar a aula passada. Conjunto A. Um minutinho só. Vamos ver. Conjunto A. O que nós temos no conjunto A? Um exemplo da aula passada, o que eu falei? Conjunto A, 1, 2 e 3. Aqui está o conjunto A. Se eu quero dizer que alguém pertence, é um elemento do conjunto A, eu uso o símbolo de pertence ou não pertence. Esse símbolo é usado de elemento para conjunto. Elemento para conjunto, eu só posso usar pertence ou não pertence. Então, como que eu escrevo isso? O 1 pertence ao conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A. O 3 pertence ao conjunto A. Elemento com conjunto. O 1 é a fotografia dele. O 2 é a fotografia dele. O 3 é a fotografia dele. Então, pertence. Se eu colocar, por exemplo, o 4, ele não pertence ao conjunto A. Mas eu também expliquei para vocês subconjuntos. Dentro do conjunto A, eu tenho vários subconjuntos. Por exemplo, eu posso criar o subconjunto com um elemento só. 1, o 2 e o 3. O que eu fiz? Eu peguei cada elemento e eu coloquei com a minha mão uma chave para ele. Também poderia ser de 2, ó. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Aqui estão todos os subconjuntos do conjunto A. 1, 2 e 3. Na hora que eu vou escrever subconjunto, que está dentro do conjunto A, eu tenho que colocar está contido. Esse é o subconjunto do conjunto A. Esse é o subconjunto do conjunto A. Esse aqui está contido no conjunto A. 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 Quando eu tenho o conjunto A e esse conjuntinho aqui, 1 e 2, ele é um subconjunto do conjunto A. Na hora que eu coloco o sinal, eu viro a boca para o lado do maior. O A contém esse subconjunto. Esse subconjunto, ele está dentro do A. O A é o maior, ele está contido no conjunto A. Então, o símbolo de contém está contido. Qual é a regrinha para ele? Vira a boca do sinal para o lado do maior conjunto.
Se está um dentro do outro, o maior contém o menor. O menor está dentro do maior. Então, foi esse o resumo da aula passada. O uso do sinal está contido e contém, tá? Na aula passada ainda, deixa eu fechar essa tela, na aula passada ainda, eu coloquei um outro exemplo, deixando para fechar a aula passada. Conjunto B, outra coisa que eu falei com vocês, todo conjunto é representado por uma letra maiúscula. Conjunto B, um 2 com uma chave e um 3 sozinho. Quem são os elementos do conjunto B? É é o 2 com uma chave e é o 3, sozinho, a fotografia dele. Na hora que eu vou dizer ele com relação ao conjunto B, o 1 pertence ao conjunto B. Esse 2 com a chave igual está, ele pertence ao conjunto B. Esse 3 igual está, ele pertence ao conjunto B. Agora, se eu pegar eu colocar com a minha mão uma chave para ele, ele está contido no conjunto B. Se eu pegar aquele carinha ali, ó, aqui é a fotografia dele ali. Se eu colocar uma chave para ele, ele está contido no conjunto B. E o 3, se eu colocar uma chave para ele está contido no conjunto B. Certo? É a fotografia dele está contido. Se eu colocar o 3 e o conjunto B, ele é um subconjunto do conjunto B. Como que eu faço com o sinal? Eu viro a boca para o lado do B. Se eu colocar o B e o 1, como é que eu faço com o sinal? Eu viro a boca para o lado do B. Esse aqui é um subconjunto do conjunto B, ele está dentro do B, ele está contido no B. Aqui o B contém esse subconjunto. Foi essa toda a revisão da nossa aula passada, certo? Pessoal, me deem um ok se está tudo bem, só para eu saber se está tudo legalzinho, por favor. Está tudo ok? Me falem para mim aí. Vamos lá. Deem um ok se todo mundo entendeu. Alguém teve alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar de uma vez para eu poder começar o conteúdo novo. Ok? Isso aí foi uma revisão da aula passada. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar. Na hora da aula, pode ligar o microfone e perguntar. Então, tudo bem, né? Todo mundo entendeu. Então, vamos começar a nossa aula de hoje exatamente com a nossa matéria nova, né? Ainda no módulo 6 ainda. Então, vamos ver. O que nós temos para hoje? Para hoje, nós vamos relembrar, né, porque vocês já conhecem um pouco, sobre os conjuntos numéricos, certo? Nós trabalhamos com alguns conjuntos. Quem são eles? Nós trabalhamos, deixa eu escrever aqui, pegar a cor da caneta melhor. Nós trabalhamos com o conjunto dos números, um minutinho só. Nós trabalhamos com o conjunto dos números naturais. Nós trabalhamos com o conjunto dos números inteiros, nós trabalhamos com o conjunto dos números racionais, com os irracionais e com os reais. Esses são os conjuntos numéricos que vocês vão conhecer, tá certo? Outra coisa, dentro desses conjuntos aqui, existem subconjuntos menores. Por exemplo, eu posso colocar dentro dos naturais esse natural com esse símbolozinho aqui, certo? Essa estrelinha, esse asteriscos aqui, representa o quê? Que você está excluindo o zero do seu conjunto. Toda vez que você colocar esse símbolo aqui, você está excluindo o zero dele. Pode perguntar, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Pode perguntar, se é alguma coisa. Senão, eu vou perguntar. Tudo bem, pessoal? Conjunto Z. O conjunto Z, se você colocar esse símbolozinho em cima aqui, ó, eu estou excluindo o zero. O conjunto Q, se você colocar esse símbolozinho em cima, eu estou excluindo o zero. Conjunto I, mesma coisa. Conjunto R, mesma coisa, certo? Só que no conjunto I a gente não tem o zero, né? Por isso a gente não vai usar esse símbolozinho aqui. O conjunto R, se você colocar esse símbolo aqui, ó, você está excluindo o zero. Se por acaso eu pegar desse conjunto aqui, qualquer um deles, e colocar um sinalzinho de mais, é porque eu quero só os positivos. Se eu pegar o R, ó, colocar um sinalzinho de mais, é porque eu quero do R só os positivos.
Se eu pegar, por exemplo, o Z e colocar um sinalzinho de menos, quer dizer que eu quero só os negativos, tá? Se eu pegar o Z, colocar um sinalzinho de mais e colocar esse símbolo em cima, quer dizer que eu estou excluindo o zero e eu só quero os positivos. Então, isso aqui é uma simbologia. Bem, então vamos agora relembrar quem são os números naturais. Os números naturais iniciam do zero e vai para o infinito. 0, 1, 2, 3, 4. Mostrei na reta numérica. É fácil você colocar os naturais numa reta numérica, tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Subconjunto dos naturais. É igual eu falei para vocês, é o natural tirando o zero. São os naturais não nulos. Ó, quem são os naturais não nulos? Você começa do 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito. Então, aqui nós temos o conjunto dos naturais e o subconjunto dele, alguém que está dentro dele. É o natural excluindo o zero. Para eu excluir o zero, eu tenho que usar esse símbolo na parte de cima, certo? Eu estou excluindo o zero do meu conjunto. Depois dos naturais, vem o conjunto Z. Conjunto Z, que são o conjunto dos números inteiros, representando na reta. Vem lá do infinito, tem os números negativos, tem o zero e tem os positivos. Aqui está o conjunto Z. É chamado de conjunto dos números inteiros. O que é um número inteiro? Um número que não é fração, certo? No natural. E no Z, é só número inteiro. 1/3, por exemplo, não faz parte do Z, porque ele não é inteiro, né? Ele não pode, 1/3, ó. 1/3 não pode ser representado por um número só. Então, por isso, ele não pertence nem a N, nem a Z. Então, no conjunto Z, nós temos números inteiros positivos e negativos. Conjunto Z representado por uma letra maiúscula. Quem são os subconjuntos do Z? Ó, igual eu já expliquei para vocês. Quando eu coloco o símbolo em cima, eu excluo o zero. Quando eu coloco o sinalzinho de mais, eu não estou excluindo o zero, não. Eu só excluo o zero com o símbolo em cima. Quando eu coloco o sinalzinho de mais, eu só quero os positivos, mas o zero entra, ele é neutro. Se eu colocar o sinalzinho de... Agora, se eu colocar o mais com o asterisco em cima, aí sim eu estou excluindo o zero. É o conjunto dos inteiros positivos, ou melhor, estritamente positivos, só positivo, certo? Aqui a gente diz 0, 1, 2, 3, ó. É o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, deixa eu fazer a leitura. O Z com símbolos em cima é o conjunto dos inteiros não nulos, são todo do Z tirando zero. Aqui, o Z com símbolozinho de mais, ó, Z mais, tá pequenininho, Z mais. O que é o Z mais? É o conjunto dos inteiros não negativos, só serve o positivo, então o negativo está fora. Por que ele fala não negativo? Porque o zero está incluído aqui, certo? Então, é não negativo. Então, olha a nomenclatura. Ó. O Z é conjunto dos números inteiros, certo? Se eu colocar esse símbolo em cima, é o conjunto dos inteiros não nulos. Não nulos. O símbolo ficou horroroso, né? Deixa eu apagar ele aqui e colocar de novo. Só um minutinho. Voltando aqui. Né? É o conjunto dos inteiros não nulos, não nulos. Se eu colocar esse símbolozinho aqui serve os positivos, mas serve o zero. Então, ele fala não negativo. É o inteiro não negativo. Agora, se colocar aqui em cima o símbolozinho aqui, ó, agora sim, é só os positivos, porque aqui é não negativo, porque eu estou incluindo zero. Aqui é estritamente positivo. Conjunto dos números inteiros estritamente positivo, ou positivo. Certo? Aqui é não negativo. Se eu colocar o Z menos, ó, aqui entra o zero e entra os negativos. Então, são os inteiros não positivos. Agora, se eu colocar um Z menos, colocar o símbolo em cima, eu estou excluindo o zero e só quero o positivo. Então, os conjuntos inteiros negativos, só negativos, tá? Bem, o que nós podemos afirmar? Que o Z mais é igual a N. É verdade, ó, o Z mais é igual a N. É o Z tirando zero. Desculpa, é o Z só o positivo. E o Z só o positivo, mas o zero continua. É igualzinho natural, é a mesma coisa. Agora, se eu vier e colocar o símbolozinho excluindo o zero no Z, eu tenho que excluir também no N. O conjunto Z também, esse Z, quando eu coloco o símbolozinho em cima, é a mesma coisa que o Z
excluindo o zero, tirando o elemento zero. Bem, falamos sobre o Z, sobre o N e sobre o Z. Alguma dúvida? Posso ir em frente? Tudo bem? Ninguém perguntando nada não, né? Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora, o próximo aqui. Nós vamos conhecer o quê? Conjunto Q. O que nós sabemos do conjunto Q? O conjunto Q é o conjunto dos números racionais. Um minutinho, porque eu estou na tela errada. Conjunto Q é o conjunto dos números racionais, certo? Quem são conjunto Q? É o conjunto dos números racionais. É complicado representar o conjunto Q, porque, olha só, entre um número e outro inteiro, eu tenho infinitos números aqui dentro. Mas eu posso afirmar para vocês que quem mora no Q? Mora todos os naturais, mora todos os inteiros, né, positivos e negativos, e mora aqueles que não são inteiros, tá certo? Mora no quê? Vamos lá, os decimais exatos, os decimais exatos, além do natural e dos inteiros, e mora no quê também? As dízimas periódicas. Moram as dízimas periódicas. Vou dar um exemplo para vocês, periódicas. Quem mora no quê? O 1 é natural, então o 1 mora no quê? Porque ele é natural, o natural está dentro do quê? O menos 3. O menos 3, ele mora no quê? Porque ele é inteiro, ele pertence a Z, ele mora no quê? Agora, quem que não mora nem no natural ou nem no inteiro, mas mora no quê? Exemplo, 0,5. 0,5 é uma dízima exata, certo? Pode ser representado por 5 sobre 10. É um decimal exato, pode ser representado por 5 sobre 10. Também poderia ser, por exemplo, 0,333. Também mora no quê? É um número, é uma dízima periódica, tem parte que se repete, certo? Por isso eu vou usar reticências, porque o 3 está se repetindo sempre. Então, mora no quê? Esse aqui pode ser representado por fração. 3 sobre 9, ou 1/3, que é a mesma coisa, né? É a representação disso daqui. Todo elemento do conjunto Q, se for decimal exato ou se for uma dízima periódica, ele pode ser transformado numa fração que o representou. O que é 0,33? É 3 sobre 9, é 1/3. Depois eu vou colocar para vocês como que você passa de dízima para fração, tá? Vou explicar mais no final. Bem, no Q, quem mora no Q? Positivo, negativo, decimal exato e dízima, que eu sei que é um próximo número, dízima periódica. Todos eles são representados por números. O decimal exato vira uma fração. A dízima periódica vira uma fração. Pertence a quê? Quem são os subconjuntos do Q? O Q tirando zero. O Q só os positivos. O Q positivo excluindo zero. O Q negativo. O Q negativo excluindo zero. Esses são os subconjuntos do Q, certo? Todos os subconjuntos do Q. Então, voltando aqui, ó, o N, o Z e o Q. Todo natural está dentro do Z, todo N está dentro do Z, todo natural é também um número inteiro, e todo número inteiro também é um número racional, certo? Existe alguém que pertence a Z que não pertence a N, por exemplo, um número negativo, menos 1. Existe alguém que pertence a Q que não pertence a Z, exemplo, o 0,5, o 3/7, né? Todo número que é representado por uma fração está dentro do conjunto Q, tá? Posso ir em frente, pessoal? Dúvida, pergunte. Tudo bem? Então, vamos para o próximo slide. Dúvida, pergunte, não se esqueça. Conjunto dos irracionais. Quem que são os elementos dos irracionais? São os números decimais infinitos e não periódicos, ou seja,
Um número que você não tem uma repetição do último algarismo, você não sabe quem é o próximo algarismo, é uma dízima não periódica. O π, por exemplo, ele é representado por 1,4, 1,4, vai para o infinito. Eu não sei quem é o próximo número. Se eu não sei quem é o próximo número, π não, gente, perdão, a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Se eu não sei quem é o próximo número, então é o quê? É uma dízima não periódica. Raiz de 3 é uma dízima não periódica. O π, né, 3,14 é uma dízima não periódica. Então, quem que mora nos irracionais? Irracionais é representado pelo i. São todas as dízimas não periódicas. Um irracional não vira fração. Eu não consigo fazer esse 1,414 da raiz de 2 virar uma fração. Nenhum irracional pode ser representado na forma fracionária. Aqui eu coloquei só uma curiosidade. Tem aluno, uma vez eu estava falando sobre irracional, o aluno me perguntou o que significa o valor do π. Numa circunferência, se você pegar o comprimento da circunferência, que é essa linha toda aqui, ó, e dividir pelo diâmetro, você vai encontrar sempre 3,14, que é o valor do π, tá? Qualquer circunferência, se você pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro, você vai encontrar sempre o mesmo valor. É uma regularidade, tá? Coloquei só a título de curiosidade. Então, quem mora nos irracionais? Nos irracionais são as dízimas não periódicas. Outra coisa, os irracionais, pessoal, não está dentro de nem do Z, nem do Q e nem do N, tá? Se eu fosse representar aqui, ó, eu teria que colocar ó, o Q aqui do lado, ó. O Q fica aqui. Dentro do Q eu tenho o N, eu tenho o Z. Eu tenho o N aqui, eu tenho o Z aqui. Certo? Agora, os irracionais, ele está aqui, ó, do lado de fora, tá? E quem são os reais? Os reais são a junção de todo esse povo aqui. Então, quem mora nos reais? Mora o N, natural, são os positivos, moram os inteiros, que são os positivos negativos, moram os decimais exatos e as dízimas periódicas, mas moram também aquelas dízimas que não tem período, que eu não sei quem é o próximo número, que aqui está o i, ó. Esse aqui é o i, estão vendo só? O i está aqui. O irracional. E o que, esse verdinho aqui, ó? Esse é o que? O z, esse azul, o amarelo é o n. A junção disso tudo é o real. Então, quem mora no real? No real mora todo mundo que pertence a n, que pertence a z, que pertence a q, que pertence a i, mora no real. Aqui, o que eu coloquei para vocês? Quem que está dentro de quem? O n está dentro do z. O Z está dentro do Q, e o Q está dentro do R. Eu posso falar que o I está dentro de algum desses aqui? Não, o I está só dentro do R. Então, o I, o que acontece com ele? Ele só está contido dentro do R. Ele não está contido dentro de nenhum outro. Subconjuntos do conjunto R, a mesma coisa, ó. Se eu colocar esse símbolo em cima, eu estou excluindo o zero. Se eu colocar o sinal de mais, eu estou usando só os positivos, né? Ou melhor, os não nulos, porque tem um zero aqui ainda. Agora, se eu usar esse símbolo aqui, eu estou usando só os positivos, certo? A mesma coisa aqui, ó. São os não negativos, são os não positivos, eu só quero os negativos. Se eu colocar aqui um símbolozinho aqui, aqui eu estou usando só os negativos. São subconjuntos do R, tá certo? Posso continuar, pessoal? Posso ir em frente? Tá tudo bem aí? Então, vamos à tela 4 aqui. Na tela 4, nós temos agora alguns exercícios para fazer. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e abrissem na página 99. Vou dar um minutinho aqui para vocês abrirem o livro de vocês na página 99, por favor. Todo mundo presente aí, peguem o livro, abram na página 99. Mais uma vezinha, quem chegou depois tem que ter dado um ok aqui para mim, tá? Não se esqueça do ok. Na saída, não se esqueça de colocar o seu nome e a sua turma, tá? Então, pegue o livro de vocês na página 99 aí. Vamos lá. Dúvida, não esquece de perguntar, tá? Vamos ver. Página 99, exercício número 3. O que nós temos no exercício número 3? Foi dado conjunto A. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos em frente. Foi dado conjunto A. Deixa eu pegar uma caneta, outra cor para minha caneta aqui.
Foi dado o conjunto A. Página 99, exercício número 3. Dados conjuntos A. Vamos ver quem são os elementos do meu conjunto A. Dados conjuntos A. X pertence a N e é ímpar menor que 21. Então, você tem que escrever para mim quem são os elementos do conjunto A. Quem são os ímpares menores que 21? Pertence a N, só serve positivo. Então, os moradores do conjunto A, os elementos do conjunto A, seria 1, 3, 5, 7. O 5 ficou legal, não, deixa eu voltar aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. O próximo seria o 21, mas é menor que 21. Se é menor que 21, o 21 não entra. Então, voltando aqui, olha, X, tal que X pertence a N, e ele é ímpar menor que 21. Se ele é menor que 21, 21 não pode entrar. Se pertence a N, eu começo do 1. Aqui está o conjunto A. E o conjunto B, o que ele está falando do conjunto B? O conjunto B, Y pertence a N também, e é primo menor que 13. Quem são os números primos? Vamos recordar aqui. Naturais, né, que eu estou falando. É o 2, começa no 2. O 3, o 5, o 7, o 11. Não é ímpar, não, tá? O único primo que é par é o 2. Agora, para ser primo, ele vai ter 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. O 2 só tem 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. O 3 é 1 e 3, o 5 é 1 e 5. Ah, o 1 é primo? Não, o 1 só tem um divisor natural, que é o próprio 1. Então, primos são aqueles que têm 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. O 9, ele tem 3 divisores, ele é divisível por 3, então o 9 não serve. Então, aqui ele está dizendo o quê? Os números primos que são menores que 13. Então, vai ser o 1 não, vai ser o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, porque o 13 não é menor que ele, né? Então, parei no 2, no 3, no 5, no 7, no 11. Muito bem. Quais são os elementos que são comuns aos dois conjuntos? Quem que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Vamos ver. É o 3, é o 5, é o 7 e é o 11. Então, a minha resposta vai ser o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, agora eu vou procurar a resposta. 3, 5, 7, 11, letra A. Letra A é a minha resposta. Nós estamos, só conferindo a página com vocês, nós estamos na página 99, questão de número 3. Certo? Resposta, letra A. Posso ir em frente? Se alguém tiver dúvida, pode ligar o microfone e perguntar. Senão, nós vamos em frente. Deixa eu tirar esse som aqui. Senão, nós vamos em frente. Então, vamos lá. Questão número 4. Ainda em praticando o aprendizado, nós vamos para a questão número 4. Vou trocar a cor da caneta. O que nós temos na questão número 4? O conjunto A. Ele disse o seguinte, que o conjunto A pertence a R, que x ao quadrado é igual a 9. Do conjunto A, ele me deu uma expressão. Ele disse que x ao quadrado é igual a 9. Eu preciso encontrar o x. O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Mais ou menos a raiz quadrada de 9. O x é igual a mais ou menos 3. Então, quem seriam os elementos do meu conjunto A? O menos 3 e o mais 3. E ele disse que pertence a R. Então, o 3 pertence a R, o menos 3 também. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 3 e menos 3. Bem, vamos ver quem são os elementos do conjunto B. O conjunto B, ele também me deu uma expressão. 5x é igual a 8x. 5x é igual a 8x. É uma equação de primeiro grau. Puxo todo mundo para cá.
5x menos 8x é igual a zero. Menos 3x é igual a zero. Se você, x é igual a zero dividido por menos 3, zero. E no conjunto B, ele diz que pertence a N. O zero pertence a N. Então, o elemento do conjunto B é o zero. Vamos ao conjunto C. No conjunto C, ele disse o seguinte. No conjunto C, ele colocou que a expressão do conjunto C foi 2x menos 1 é igual a 6. 2x é igual a 6 mais 1. 2x é igual a 7. X é igual a 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, conjunto C. Só que no conjunto C, o meu universo é o N. 7 meios não pertence ao N. Então, no conjunto C, eu não tenho nenhum elemento, porque 7 terços, ele não pertence a N, por isso ele não faz parte do conjunto C. Então, eu não tenho ninguém no conjunto C. Vamos ver quem são os elementos do conjunto D. Conjunto D, vamos lá. No conjunto D, ele disse a mesma coisa, é 2x menos 1 igual a 6. 2x menos 1 igual a 6. A minha expressão é essa do conjunto D. 2x é igual a 6 mais 1. 2x é igual a 7. O x é igual a... O x... Só, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. O x é igual a... O x é igual a 7 meios. 7 meios. Vamos ver o que nós temos aqui no conjunto D. O conjunto D, o meu universo é o conjunto Q. 7 meios é uma fração que pertence a Q. Então, eu sei que o conjunto D é formado pelo elemento 7 meios. Então, agora vamos ver o que ele quer. Qual deles é um conjunto vazio? Qual que foi o conjunto vazio? Foi o C. Então, a minha resposta vai ser o conjunto C. Trocando a cor da caneta. Tudo bem, pessoal? Posso ir em frente? Se eu posso, vamos para o número 7. O que nós temos no número 7? Aqui foi o número 4. Aqui foi o número 3. Olha só, eu fiz o 3 com vocês da página 99, o 4 da página 99, nós vamos para o 7. O 7, ele está pedindo para você analisar a afirmativa que é verdadeira. Eu já expliquei para vocês que a boca do sinal tem que ficar virado para o lado do maior conjunto. Então, vamos ver a letra A. Aqui é o Z, que eu tirei fora o zero, e eu quero só os positivos. E aqui é o Z completo. Qual conjunto que é maior? Maior é o Z. Então, para ser verdade, a boca do sinal deveria estar virada para o lado do Z. Então, deveria estar virada assim, ó. Deveria ser, a escrita deveria ser essa, e não essa. Por isso, a letra A é falsa. A letra B, aqui é o quê? Aqui é o quê que eu estou tirando fora o zero. Para ser verdade, eu tenho que virar o símbolo, a boca do sinal, para o lado do maior. O maior é o quê? Então, para ser verdade, eu deveria ter feito isso daqui, ó. Por isso, a letra B é falsa. A letra C, ele está dizendo que esse conjunto aqui, ele pertence ao conjunto N. Nós temos um problema. No conjunto N, nós não temos números negativos. E outra coisa, né? Isso aqui é um subconjunto, pertence a N? O que é isso, né? A menos que eu tivesse o subconjunto lá para ver quem que pertence a N. É o 2, é o 3, é o 5. Aqui é um subconjunto, o símbolo de pertença não está correto, e também o negativo aqui não está correto. Isso aqui é falso, falso 2 vezes. A letra D, o Q e o I, vamos relembrar o Q e o I, ó. Eu tenho N, eu tenho Z, eu tenho Q, e eu tenho o I aqui, ó. Tem o Q está dentro do I, ou o I está dentro do Q? Nada disso, nenhum dos dois, nenhum está dentro do outro aqui. Então, o símbolo de aqui, ele está dizendo que o Q contém o I, ou seja, o I está dentro do Q, falso. Nem o I está dentro do Q, nem o Q está dentro do I. Os dois conjuntos não têm elementos comuns. E a letra E?
Aqui é o Q, os racionais, que ele excluiu o zero e tirou e só quer os negativos. Tirou não, ele só quer os negativos. E aqui é o racional que ele excluiu o zero. O que é maior? É o segundo. E ele virou, ó, a boca do sinal para o lado do maior, certinho, ó. Tá vendo? A boca do sinal para o lado maior, verdadeiro. Então, quem é verdadeiro é a letra E. E nós vamos para a questão, nós vamos para Aprofundando Conhecimento, página 103, questão número 1. Pessoal, dúvida, sim ou não? Se tiver dúvida, liga o microfone e pergunte, por favor. Senão, eu estou achando que vocês estão dormindo aí, não dorme não, tá? Quem tiver com dúvida, pergunte. Aprofundando o Conhecimento, página 103, número 1. Foram dados o conjunto... Sejam dados x e y, tais que os conjuntos 0, 7, 1 e x, y, 1 são iguais. Ele está dizendo que esses conjuntos são iguais. Ele quer que você analise os valores de x e y. Se um conjunto é igual, é porque ele tem se dois conjuntos são iguais, é porque eles têm os mesmos elementos. O 1 já está aqui. Agora eu tenho 0 e 7, x e y. O que eu posso afirmar? A primeira opção que eu posso afirmar que o 0 é o valor do x e que o 7 é o valor do y. Ou poderia ser o contrário, eu não sei, eu poderia dizer também que o x vale 7, que o y vale 0. Também poderia afirmar. São as duas únicas afirmações que eu tenho, são essas aqui, ó. Tem o 0 e o 7. Se o x é 0, o y é 7. Ou o contrário, se o x é 7, o y é 0. Agora, vamos ver. Ele disse que se o x pode ser 0, o y é 5. Não. Se o x é 0, o y é 7. Está falso essa daqui. Letra B. Que o x mais y vale 7. 0 mais 7, 7. 7 mais 0, 7. A soma do x mais y é 7. É verdadeiro essa letra B, ó. Já sei que é verdadeiro. Se o x é 0, o y é 1, não. Se o x é 0, o y é 7. Falso. X mais 2y é igual a 7. Vamos aqui. O x é 0. Mais 2 vezes o y, 14. É igual a 7? Não, isso aqui é igual a 14. Então, está falso já essa letra. Já nem preciso começar. Está falso. Que o x é igual a y? Não. Se o x é 0, o y é 7. Se o x é 7, o y é 0. Falso também. Pessoal, tudo bem? Vou voltar lá para o nosso chat aí. Pessoal, me dê um ok. Quem está tudo bem, dê um ok, por favor. Vamos lá. Dê um ok aí, dizendo que vocês estão entendendo, sem dúvida, participando. Todo mundo aí que está participando, que entendeu, manda um ok para mim, por favor. Quero ter certeza que vocês não foram assistir televisão e me deixaram falando sozinho aqui. Ok? Show! Então tá bom. Dúvida, pergunte. Ok. Dúvida, pergunte, liga o microfone, tá? Então vamos voltar. Show, show. É ruim ficar falando sozinho, ok? Isso. Dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, tá, gente? Viram, eu não entendi, você repete, tá bom? Dúvida é só falar, tá? Então vamos continuar, então. Vamos lá. Bem, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguns exercícios para vocês, o Praticando Aprendizado, página 99, e o Aprofundando Conhecimento, página 103. Então, vamos em frente. Vou fechar essa tela, vamos à próxima aqui. Outra coisa, estão visualizando direitinho, sem problemas? Visualizando direitinho? Está dando para ver legal? Tá bom. Então, vamos lá. Se aqui estiver muito pequeno, vocês têm um livro, não vai ficar tão ruim assim, né? Nós vamos agora para Aprofundando o Conhecimento, página 104. Aprofundando o Conhecimento, página 104. O que nós temos aqui? Deixa eu trocar a cor da minha caneta. O que nós temos aqui? Sejam N o conjunto dos números naturais e Q o conjunto dos racionais. O A pertence a N. Então, a primeira informação é que o A... Um minutinho, deixa eu arrumar minha tela aqui, deixa eu abrir minha tela aqui. Pronto. Peraí, é a outra tela, né? Não é essa aqui. É daqui que eu tenho que ir.
Então, vamos lá. Que o A pertence a N, a primeira informação. E não serve o zero, tá? O A é diferente de zero. Então, na verdade, o A, ele pertence ao N com esse símbolozinho em cima, ó, ele exclui o zero. E o B pertence a quê? O B pertence a quê? Então, tem-se sempre B sobre A pertence a quê? Vamos ver. O B pertence a quê? Pode ser um número negativo, pode ser uma fração, né? Vamos supor que o B seja um número negativo, -5, e que o A seja o 2. Pronto, isso aqui pertence a quê? Pertence a quê? Certo? Porque o de cima pode ser negativo, o de baixo pode ser aqui ele está falando o B primeiro, ó, ele está dizendo B sobre o A. O B pertence a quê? Então, eu peguei um número negativo, coloquei aqui como um exemplo. O de baixo pertence a N. Pronto. Então, menos 5 meios pertence a quê? É verdade. Essa letra A já está certa, é verdadeira. O A vezes B pertence a N, ó, estou usando o exemplo, o A valendo menos 5 e o B valendo, aliás, o B valendo -5, né? O que eu fiz? O exemplo, o B valeu -5 e o A valeu 2. A vezes B pertence a N, se você multiplicar, vai dar -10. -10 não pertence a N, é falso. Um menos o outro vai pertencer a N? Não, não vai pertencer a N, vai dar um número negativo. O B sobre A pertence a N? Não, vai dar um número negativo. Se você multiplicar, vai dar um número negativo. Então, nenhuma dessas opções aqui estão certas, somente a letra A. A partir do momento que você está trabalhando com um número que pertence a quê, o seu resultado também vai pertencer a quê? Não pertencer a N, né? Então, número 5 da página 104, a resposta é a letra A, tá? Nós vamos continuar ainda na página 104. Nós estamos agora no número 7. O que nós temos no número 7? Vamos ver. A mesma coisa que eu já expliquei para vocês, os símbolos, ó. Quem é o maior aqui? É o N ou é o N que eu estou excluindo do zero? É o N. Então, para ser verdade, o meu sinal deveria virar para o lado do maior, que é o N. Essa letra A é falsa. A letra B, ó, quem é maior? O Z que eu tirei o zero ou o Z que eu tirei o zero, só os negativos? Esse aqui é o maior, certo? Então, o sinal está virado para o lado do maior, essa daqui é verdadeira. Tá? O Z, esse Z aqui ainda é maior do que esse de cá. Esse aqui é o Z todo, que eu só tirei o zero. Aqui é o Z, que eu tirei o zero e eu só quero os negativos dele. Então, esse conjunto é maior, ele virou a boca para o lado maior. Está certa essa opção. Aqui, ó, QR. O R está dentro, o R tá dentro do Q, eu virei a boca para o lado do Q, quer dizer que o Q é maior, o Q contém o R. Então, para ser verdade, eu deveria virar a boca do sinal para o lado do R. Então, essa daqui é falsa. 1/3 não pertence a Z+, ele é uma fração, tá certo? E fração não pertence a Z, muito menos aos demais. Então, 1/3 não pertence a Z, seja lá qual for o Z. Não é isso? Ele está dizendo que pessoal, meu símbolo está errado, tá? Não pertence, não. Olha no livro de vocês aqui. Depois que eu coloquei aqui, eu arrumei. Não sei porque que a minha tela não está arrumada. Página 104, número 7, ó. Só conferido a página 104. O símbolo ali está errado. Eu arrumei depois, não sei por que continua errado. Página 104. Aqui é pertence, não pertence, não, tá? Perdão aqui, ó. Esse símbolo aqui verdadeiro, ó, tá errado aqui. Aí, deixa eu apagar primeiro, peraí. Esse símbolo aqui, ó, está errado, ó. O símbolo verdadeiro que está aqui no livro de vocês, esse aqui, ó. Essa edição já está arrumada, ó. Deixa eu voltar para a caneta. Aqui, ó, o certo é isso aqui, ó. O símbolo é verdadeiro, é esse aqui, ó. Tá? Eu estava colocando... Eu arrumei, mas eu não sei por que não veio arrumado para cá. Então, vamos lá. Isso daqui pertence... deixa eu conferir de novo. 1/3, o livro de vocês está assim, ó. 1/3 pertence aos demais. Olha bem, no Z só tem números inteiros, então não tem fração. Então, de cara é falso, porque é uma fração. Então, não importa qual Z, ele não pertence a Z. Fração só pertence a quê? A Z não, por isso que é falso, tá? Estava errado o meu símbolo, eu arrumei.
E aqui alguém virou e falou assim, mas o 3,28 é um número de R, mas eu não posso usar está contido. Para ser verdade, deveria ser o quê? Pertence a R, para ser verdade. Ele usou está contido, por isso que é falso. Pessoal, falam para mim, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu não posso permitir ninguém participando da reunião, infelizmente. Essa menina que pediu, ela caiu alguma coisa? Não, não sei, né? Então, gente, dúvida, pergunte. Tá? Então, ele está dizendo que 3,28 está contido em R. Não, o certo é pertence, contido não. Por isso que é falso. Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, vamos recordar aqui. Elemento de um conjunto é pertence. O 2 pertence a N. O 2 pertence a Z. O 2 pertence a Q. O 2 pertence a R. E não está contido, tá certo? Para ser estar contido, eu deveria colocar eu com a minha mão a chave para ele. Ele está contido em N. Se eu pegar o 2, ó, e eu coloquei uma chave para ele, ele está contido em Z. Se eu pegar o 2 e eu colocar com a minha mão a chave para ele está contido em Q. E se eu pegar o 2 e eu colocar uma chave para ele está contido em R. Aqui, ele pegou um elemento, usou o símbolo de estar contido. O símbolo está errado. Por isso que isso daqui é falso. Tá? Dúvidas, pergunte. Não? Então, vamos em frente. Se A e B são dois conjuntos, tais que o A está contido em B, o B é o maior. Quer dizer o seguinte, ó. O A está dentro do B. Esse é o A e esse é o B. Mas eu poderia ter também assim, ó. O A está aqui e o B está aqui. Ó, é como se o A fosse o meu de vermelho. E o B fosse o meu azul. É o mesmo conjunto. É como se o A fosse 1 e 2 e o B fosse 1 e 2. Um está dentro do outro, ó. Certo? E se fosse isso daqui, esse caso aqui, ó, seria o quê? Se fosse esse caso aqui, ó. É como se eu tivesse o A 1 e 2 e o B 1, 2, 3. Estão vendo só? Ó, esse caso aqui, o A está dentro do B, 1 e 2. O B 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho elemento que pertence só ao B e não pertence ao A. Aqui, ó, um está dentro do outro porque os dois são iguais, ó. Os dois são iguais. Então, vamos voltar ao exercício. O que o autor está dizendo? Se A e B são dois conjuntos, o A está contido em B e o A é diferente de zero, ou seja, você tem elementos aqui dentro, né? Sempre existe X que pertence a A, tal que X não pertence a B? Se for nesse caso, eu tenho X que pertence a A, que não pertence a B? É verdade isso? Eu consigo ter algum elemento dentro do A que não está dentro do B? Eu não consigo, porque o A está dentro do B, ó. Ou o A está dentro do B, ou o A é igual a B. Então, eu não tenho elementos de A que não pertençam a B. Então, essa opção é falsa. Todo elemento de A está dentro do conjunto B. Então, eu não, sempre existe X que pertence a A, tal que ele não pertence a B? Falso. Sempre existe X que pertence a B, tal que ele não pertence a A? Aqui eu tenho, ó, por exemplo, o 3. O 3 pertence a B, mas não pertence a A, mas aqui eu não tenho. Então, eu não posso dizer sempre existe. O problema é sempre existe. Se for aqui, não vai existir alguém do B que não pertence a A. Todo mundo do B está dentro do A. Então, não posso falar sempre existe. Existe, pode existir alguém do B que não pertence a A, como esse caso aqui, mas aqui não é. Então, não posso dizer que sempre existe. Isso aqui não é verdadeiro, é algo que você diz que deixa a verdade no ar. Não, é falso. X pertence a B, então X pertence a A. Se todo elemento de B pertence a A, não, nem todo elemento de B é obrigado a pertencer a A. Se for aqui, não pertence a A. Se for aqui, pertence, mas nesse caso não pertence. Então, é falso.
Se X não pertence a B, então X não pertence a A. Ah, se o X não está dentro do B, exemplo, um número aqui fora. Se eu tenho um número aqui fora, ó, o 5. Se o 5 não pertence a B, então ele não pertence a A. Nesse caso é verdade. Aqui, ó, o 6, ó. Se o 6 não pertence a B, ele não pertence a A. É verdade. Se o número não pertence a B, ele não vai pertencer a A. Então, isso daqui é verdade. Se X não pertence a B, ele não pertence a A. Se o A está dentro do B, se ele não pertence a B, ele não pertence a A. É verdade. A interseção dos dois é vazio? Nunca. A interseção dos dois é quem? É o menor conjunto. Se um estiver dentro do outro, se o A está dentro do B, o A for menor, a interseção é o A. Interseção, quem está nos dois é o A. E aqui a interseção estão os dois. Ó. Quem que está nos dois? É 1 e 2. Quem que está nos dois? É 1 e 2. Então, nesse caso, a interseção seria o A, e nesse caso, a interseção seria qualquer um dos dois conjuntos. Vazio, nunca. Essa opção é falsa. Então, quem foi verdadeiro? Verdadeiro é a letra D. Pessoal, tudo bem? Posso ir em frente? Nós fizemos o Aprofundando o Conhecimento, página 105. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Vamos para a tela 6. A tela 6, nós vamos trabalhar agora por intervalos, com intervalos, tá? O que seria intervalos? Às vezes eu falo para o meu aluno assim, aconteceu muito isso. Conjunto dos números, me diga quem são os números que estão entre 2 e 5. Entre 2 e 5. Aí eu coloco assim, 2 e 5. Quem são esses números que estão aqui dentro? Aí tem aluno que fala para mim assim, é o 3 e o 4. Se for natural, sim. Mas se não for natural, se for real, como que você escreve todo mundo que está aqui dentro? Você não tem como escrever. Então, a gente usa uma simbologia, que é intervalo. Como que eu digo o povo todo que está entre 2 e o 5 e que pertence a N? Ah, pertence a N é o 3 e 4, mas pertence a quê? Pronto, já não sei mais quem dizer, porque no Q e no R eu tenho infinitos números, entre um e outro. Entre 1 e o 2, no N eu não tenho ninguém, no Z eu não tenho ninguém, mas no Q e no R eu tenho muitos números aqui, infinitos. Então, como que eu digo? Eu vou dizer todo mundo? Não. Eu uso uma representação, eu uso uma reta. Entre o 1 e o 2, eu tenho infinitos números, certo? Infinitos números. Então, a reta é para dizer que eu tenho muitos números aqui dentro que eu não consigo escrever, eu não consigo falar. E outra coisa, a gente usa uma simbologia assim. Exemplo, o 2. Se eu quiser incluir o 2, eu vou usar uma bolinha fechada. Eu quero incluir o 5, eu vou usar uma bolinha fechada. Se eu não quero que o 2 faça parte do meu conjunto, eu deveria ter usado a bolinha aberta. Se eu não quero o 5, eu uso uma bolinha aberta. Aqui, ó, se eu não quero que o 1 faça parte do meu conjunto, para eu excluir ele, eu coloco uma bolinha aberta. Se eu quero que o 2 faça parte do meu conjunto, eu coloco a bolinha fechada. Então, o que eu sei? Que uma bolinha aberta inclui o número. Perdão, uma bolinha aberta, uma bolinha fechada, inclui o número. Uma bolinha fechada inclui o número. E uma bolinha aberta, ela exclui aquele número que está ali. Então, olha só, intervalo aberto. Se eu quero excluir o 2 do meu intervalo, eu vou colocar uma bolinha aberta para o 2. Se eu quero excluir o 5, eu coloco uma bolinha aberta para o 5. Então, quer dizer que são os números que começam no 2 e terminam no 5. Mas o 2 não está aqui. O 5 não está aqui. Esse aberto também, que exclui, eu posso usar um símbolo de aberto, que são colchetes virados para fora. E o que inclui, eu vou usar um símbolo de colchete virado para dentro. Esse que exclui também, eu poderia ter usado parênteses. Parênteses é a mesma coisa que aberto. Então, o sinal de aberto pode ser um colchete virado para fora, ou então um símbolo de parênteses. Esse aqui é o mesmo que aberto. É o mesmo que excluir o número. E o fechado é colchete virado para dentro. Fechado. Esse é o fechado, eu estou incluindo o número. Então, vamos analisar aqui. Intervalo aberto. Eu coloquei aberto para o 2, aberto para o 5.
Ou seja, o 2 não faz parte do meu conjunto, o 5 não faz parte do meu conjunto. Se eu perguntar para você, o 3 faz parte do seu conjunto? Faz. O 4 faz parte? Faz. O 8 faz parte? Não. O 2 faz parte desse conjunto? Não. O 5 faz parte desse conjunto? Não. Por que que não faz? Porque eu usei uma bolinha aberta. Como também eu poderia escrever isso daqui? Eu poderia usar intervalo 2, 5. Aberto é colchete para fora. Eu também poderia ter usado parênteses 2 e 5. É um parênteses. Ou então escrever em forma de propriedade. X pertence a R tal que, eu vou usar as extremidades 2, a extremidade 5, eu coloco o X no meio e eu uso esse sinal aqui. Aberto, eu uso esse símbolo. Se fosse fechado, eu usaria um sinalzinho de igualzinho aqui embaixo. Então, é intervalo que vai de 2 a 5. Aberto para o 2, aberto para o 5. Eu uso um colchete virado para fora, tá? Colchete virado para fora, certo? Intervalo de 2 a 5. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Pergunte, por favor. Alguém tem alguma dúvida aí? Sim ou não? Não? Então, vamos em frente. Intervalo fechado. O que é o intervalo fechado? Eu tenho que fechar as minhas extremidades. Eu vou fechar para o 2, eu vou fechar para o 5. O 2 faz parte do meu conjunto? Faz. O 5 faz parte do meu conjunto? Faz. O 4 faz parte? Faz, está aqui dentro. O 8 faz parte? Não. Aqui o 2 faz parte do meu conjunto, o 5 faz parte do meu conjunto. Como que eu poderia representar isso aqui em forma de intervalo? Fechado, eu só tenho só um jeito de colocar. É um colchete virado para dentro. Ó. Quer dizer que o 2 faz parte do meu conjunto, o 5 faz parte do meu conjunto. Outra coisa, como que eu poderia representar? 2, colocaria o X no meio e o 5 no final. São as duas extremidades. O X são os números que estão aqui. Eu vou usar o sinal de igual. Quando eu uso o sinal de igual, estou incluindo 2. Quando eu uso o sinal de igual para o 5, eu estou incluindo 5. Quando eu coloco fechado, eu estou incluindo. Certo? Então, o intervalo que vai de 2 a 5. Todo mundo de 2 a 5 me serve. Serve também o 2, serve o 5. Aqui foi aberto. De 2 a 5 serve todo mundo? Serve quem está aqui dentro, porque o 2 e o 5 não servem, porque eu usei o sinal de aberto para eles. Olhem a letra C. O que nós temos na letra C? Eu quero usar fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, fechado à esquerda e aberto à direita. O que eu estou dizendo? Que no intervalo de 2 a 5, o 2 faz parte dele, mas o 5 não, porque eu abri. Como que eu represento em forma de intervalo? 2 e 5. Fechado para o 2, aberto para o 5. O 2 faz parte do meu conjunto, o 5 não, porque eu coloquei aberto para ele. Se eu fosse usar a propriedade, eu colocaria o 2, o X no meio, o 5 no final. Sempre eu viro a boca do sinal para cá. Agora, olha só, o 2 faz parte, então eu venho aqui, coloco o símbolo de igual para o 2. O 5 não. Então, por esse motivo, eu não tenho o sinal de igual para o 5. E a letra D, ele quer aberto à esquerda e fechado à direita. Quer dizer que o 2 não faz parte do meu conjunto, mas o 5 faz. Como que eu escrevo isso? 2, 5. Aberto para o 2, fechado para o 5. Como que eu colocaria em forma de propriedade? 2, o X no meio e o 5 aqui. O 2 está aberto, ele não faz parte, então é só esse sinal. O 5 está fechado, então eu vou usar o símbolo de igual. Ok? O 2 não faz parte, está aberto. E o símbolo faz, e o 5 faz, por isso que eu usei o símbolo de igual. Semirreta esquerda fechada com origem em. Aqui é. Vê lá. Semirreta esquerda fechada. Então, aqui vai estar fechado. Eu quero essa daqui aberta, ó. Que eu só estava copiando o que estava no livro. Então, vamos lá. Fechado, aberto. Como que eu represento isso? De 2 a 5. Fechado para o 2. Aberto para o 5. O 2 está aqui, o 5 não.
ou 2, x, 5. Vira o sinal. Agora, o que eu tenho? Fechado para o 2, coloco o sinal de igual. O 5 é aberto, eu não posso colocar o sinal de igual. E semirreta, aqui ele está dizendo, né, B não, que eu troquei, né? Semirreta, esquerda aberta, a esquerda está aberta. Vou colocar outro exemplo aqui, ó, vou desconsiderar isso daqui, ó. É semirreta, esquerda aberta com origem B. Desconsiderar aqui, ó. Aberto aqui, e fechado, aberto, fechado, aqui, vou colocar fechado aqui, como aqui já está repetindo, né, não ficou repetido mesmo, ó, 2 a 5, aberto para o 2, fechado para o 5, o 2 não está, e o 5 está, então, como que eu escrevo isso? 2x, 5, o 2 está aberto, se ele está aberto, eu não uso o sinal de igual, o 5 está fechado, eu uso o sinal de igual. Pessoal, alguma dúvida aqui? Sim ou não? Vou voltar aqui na tela, aqui. Tudo bem? Falam para mim, tudo bem? Sim ou não? Dê um ok, por favor. Mandem um ok para mim, para dizendo que vocês não estão dormindo, nem que estão assistindo TV. Vamos lá. Manda um ok. Show, gostei de ver. Gostei. Então, vamos lá. Depois eu vou olhar a frequência, a participação da minha aula. Ó. A participação na aula está aí no chat, tá? Estão participando, já que vocês não estão perguntando nada. Então, vamos para outra tela agora. Vamos para o número 7. O que nós temos aqui? Nós temos um outro exemplo. O que acontece? A nossa reta, ela faz assim, ó. A nossa reta real, ela é assim, ó. Ela vem lá do infinito e ela vai para o mais infinito. Ela vem do menos infinito, ela vai para o mais infinito. Então, o que acontece? Quando ela vem lá de longe e para no 5. Vou fechar o 5 aqui, ó. Fechei o 5. O infinito, eu nem preciso colocar sinal, mas é sempre perto. Na verdade, o infinito quer dizer que é um número que eu não sei quem é. Não é que existe um número chamado infinito, não. Existe um número lá, tão pequeno, no meu caso, está lá no infinito, infinitamente, vem lá do menos infinito. É um número tão pequeno que eu não sei quem é, que parou no 5. Então, ele veio do menos infinito e parou no 5. Então, como que eu represento isso? Ele veio lá do menos infinito, é um 8 deitado, tá? E ele parou cá no 5. O infinito é sempre aberto. O aberto, você pode usar esse símbolozinho ou um parênteses. Normalmente, os autores gostam muito de usar parênteses quando é infinito, mas você pode escolher qualquer um dos dois. Então, vou usar um parêntese agora, que quer dizer aberto. E o 5 é fechado. Poderia ter feito assim, ou do menos infinito ao 5, aberto, colchete, ó, para fora, e o 5 fechado. É a mesma coisa. Como que eu escrevo isso? Toda vez que tem o infinito, eu não preciso usar, veio lá do infinito e parou no 5, não tem que colocar onde começou. Ó, os números que estão aqui são o que com relação ao 5? Não são menores? Então, bastaria você escrever x menor que 5. Mas, professor, e o 5? Ah, o 5 está fechado, então eu tenho que colocar o sinalzinho aqui para ele. Então, os números que estão aqui são menores ou iguais ao 5. Agora eu vou colocar um aberto para o 5, ó. Vem lá do menos infinito, do mesmo jeito, e para no 5, certo? Então, ele veio lá do menos infinito e ele parou no 5. O menos infinito é aberto, você pode usar um colchete. E aqui também é aberto, um outro colchete. Ou então, do menos infinito ao 5, o que eu posso usar de aberto? Pode ser um parênteses, mas aqui um colchete também poderia ser um parênteses. Ou então poderia dizer menos infinito ao 5. Eu poderia colocar um parêntese aqui, porque parêntese quer dizer aberto, ou esse sinalzinho virado para fora. É tudo a mesma representação. Normalmente essa aqui vai ficar melhor para a gente usar, mas essa daqui também está certa, ó, aberto para os dois, ó. Certo? Muito bem. A mais simpática, né? Essa ou essa.
Como que eu escreveria isso daqui? Os números que estão aqui são o que com relação aos 5? São menores. Então, x menor que 5. Eu não uso o símbolo de igual, porque o 5 está aberto. Vamos ver agora semi-reta direita com origem em A. Não é origem em A, né? É origem em 2. Tá? Começou no 2 e ele quer que fique aberto. Então, vamos lá. Aberto. Como que eu escrevo isso? Os números começam no 2, só que o 2 não está aqui. O 2 é o meu referencial. E ele vai lá para o mais infinito. Então, ele começou no 2 e ele foi para o mais infinito. O 2 é aberto, o infinito é aberto. Só que o aberto eu podia usar parênteses, ou começou no 2 e foi para o mais infinito. Eu poderia usar parênteses, mesma coisa. Ou virado para fora, ou parênteses. Agora, os números que estão aqui são o que com relação ao 2? São maiores que o 2. Eu poderia dizer que é x maior que o 2. A letra H. A letra H, eu vou fechar minha bolinha. Ó, os números que estão aqui são maiores ou iguais ao 2. Mas como que eu represento isso? Do 2, ele vai para onde? Para o mais infinito. O 2 é fechado, o infinito é aberto. Ou do 2 ao mais infinito. Fechado para o 2, parênteses, aberto. Como que eu represento isso daqui? O meu x é maior que 2? Só maior, não. Maior ou igual, porque o 2 me serve. E aqui está a reta real. O que é a reta real? Vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito. Essa reta que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito, certo? Se ela veio do menos infinito e foi para o mais infinito, eu digo que essa reta é uma reta real. Eu não preciso dizer que começou no menos infinito e foi para o mais infinito, tá? Então, muito bem. E para finalizar, nós estamos quase acabando, tá? O número 8 tem um exercício aqui para a gente fazer, certo? Então, vamos ver, ó. Dá número 5, página 99, número 5. Vou ver se dá tempo, tem 6 minutos. Página 99, número 5. O que nós temos? Ele usou o seguinte, minuto só, me deu, deixa eu pegar uma caneta vermelha, conjunto B. Quem é o conjunto B? Os moradores do conjunto B. O conjunto B começou no menos 4 e terminou no 1. Começou no menos 4 e terminou no 1. Quem são os moradores do conjunto B? O menos 4 está fechado e o 1 está aberto. Então, esse povo aqui é o povo que mora no conjunto B, ó, do menos 4 a 1. Fechado para o menos 4, aberto para o 1. Vamos lá, o 1 pertence a B? Não, está aberto, não pertence. Falso. O menos 4 não pertence a B? Está fechado. Se está fechado, ele pertence. Falso. O 0 pertence a B? Aonde fica o 0 nessa brincadeira aqui, ó? O 0, ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui está o 0, ó. Então, o 0 pertence a B. Verdadeiro. O menos 2, o menos 3, o menos 1 não pertence a B, ó. O menos 2, menos 3 e menos 1 estão aqui nesse meio, ó. O menos 3 está por aqui. Menos 2, menos 3 e menos 1 está aqui. Pertence a B, falso. Ele está dizendo que menos 4 a 1, ele está dizendo que essa reta aqui está contida. Ó, essa reta fechado e fechado, ó. Ele está dizendo que essa reta aqui, ó, menos 4 a 1, tudo fechado, ó. Ele está dizendo que isso daqui está aqui dentro. Quem é maior? Essa daqui. Ele está dizendo que menos 4 e 1 fechado está contido e menos 4 e 1 aberto, ó. Que essa reta está aqui dentro. É o contrário, é essa daqui que está aqui dentro, porque o 1 está aqui e não está aqui dentro. Para ser verdade, você teria que virar a boca para o lado do maior. É falso. Então, verdadeiro, quem foi verdadeiro? Só a letra C. O que eu quero de vocês? Quero que vocês façam para casa esses exercícios extras aqui, ó. Tirem uma foto dele para vocês fazerem para casa, tá?
Eu vou encerrar, eu quero conversar com vocês um minutinho, é rápido. Vou só encerrar a gravação. Obrigada a todos. Não se esqueçam de... Não vou encerrar a gravação, não. Obrigada a todos. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a turma e me digam dúvida. Se não tem dúvida, me dê um ok também para finalizar, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar. Tudo bem? Show. Então, quem não tem dúvida, pessoal, está liberado. Gostei um pouquinho de ficar com vocês, não gostei muito porque ninguém teve dúvida, tá certo? Eu falei sozinha, mas na próxima vez eu quero os exercícios prontos, tá? Quero o exercício pronto, tá bom? Eu vou passar mais exercícios para vocês. Nós agora vamos ficar só por conta de exercício, tá bem, pessoal? Beijinho para vocês, tchau.